A gente gostaria de agradecer muito a presença aqui de vocês. A gente sabe que se reunir à noite é um tempo que a gente se dedica e sai um pouco da nossa vida privada, pessoal, para poder vir debater a cidade, né? Então, acho muito precioso esse nosso tempo e a gente tem feito um trabalho para que a gente otimize ao máximo, né, o nosso tempo, porque o tempo ele é sempre muito escasso e a gente precisa dar conta de uma complexidade muito grande de elementos para discutir a revisão dessa legislação. Então, só me apresentar de novo, eu sou a professora Vanessa, eu sou professora da Faculdade de Arquitetura da PUC de Campinas, sou daqui de Campinas, morei 10 anos em São Paulo, voltei para cá há 4 anos e, enfim, estou aqui no nosso município de novo. Tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de Santo André durante 8 anos, né, no processo também de formação e discussão da legislação urbanística, da gestão pública. Trabalhei na área de mananciais de Santo André, então também envolvido questões de regularização fundiária em área de mananciais. Trabalhei bastante com patrimônio cultural, então tenho um pouco essa bagagem aí de uma experiência de participação, né, que lá em Santo André era sempre bastante organizada e efetiva, e a gente está então propondo aqui uma dinâmica de trabalho para esse grupo, porque a gente sabe que o grupo é grande, né, as representações são diversas, o tema é espinhudo, digamos assim, né, porque a gente sabe os problemas que a cidade tem, que não são poucos, os problemas que a lei tem, que também não são poucos, então a gente precisa se organizar enquanto grupo para poder fazer esse debate da maneira mais produtiva possível. Então, o nosso grande objetivo com a Comissão Geral Participativa, sobretudo, essa que vocês vão estar envolvidos diretamente, é que ele seja um grupo de trabalho e que a gente possa, de fato, tirar as contribuições desse grupo, das pessoas que vivem a cidade, dos grupos que vivem a cidade de maneiras diferentes, né? Dessas diferentes percepções. Então, o que a gente tem? Pode passar, mas vai entrar no escrito. Essa dinâmica não vai ser realizada hoje, porque a Comissão Geral Participativa ela ainda está em formação, mas a gente trouxe aqui para adiantar um pouco do processo que a gente está pretendendo trabalhar. Então, a gente trabalha com métodos de planejamento estratégico situacional, né, que é uma metodologia bastante utilizada na gestão pública de algumas cidades, e foi sistematizada pelo Carlos Matos, né, que é conhecido, e a gente traz também alguns elementos. A gente não trabalha com todo esse arcabouço de ferramentas, mas a gente traz alguns elementos para ajudar a organizar esse diálogo, né, porque a participação também é um instrumento de trabalho, ela tem regras, ela precisa ser organizada, né, senão uma pessoa monopoliza a fala, a outra não fala, e a gente tem diferenças aí desse processo de construção que a gente pretende que seja coletivo. Então, o objetivo inicial dessa primeira reunião nossa, já que a gente não dispõe do diagnóstico da cidade, porque nós estamos construindo esse diagnóstico, e vocês vão nos ajudar a construir esse diagnóstico com a vivência da cidade, com os dados quentes, que a gente chama, essa primeira abordagem é uma abordagem de percepção do território. Então, a gente quer ver como que esse grupo percebe o território, quais são os problemas desse território, né, o que fica em evidência, o que é priorizado por esse grupo. Porque também tem, quando a gente fala em problema, a chuva de problemas é enorme. Só que a gente também tem que aprender a priorizar alguns problemas para que a gente possa atacar algumas prioridades primeiro. Então, fazer esse trabalho de priorização, só ele já é um trabalho bastante intenso, né? Então, reunir essas contribuições do grupo a respeito dos problemas, e também não é só problema, mas das qualidades da cidade e dos desafios que esses problemas nos colocam. Porque quando a gente fala também em pensar diagnóstico, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é problema, né? E é mais fácil perceber até os problemas do que as qualidades. Só que as qualidades, se a gente não as percebe e se a gente não traz essa qualidade para o plano e preserva essa qualidade, a gente perde essa qualidade. Então, pensar nos espaços da cidade que tem qualidade urbana e que a gente quer preservar também é importante para o debate. E pensar que cada problema a gente coloca um desafio para que a gente trilhe um caminho e crie uma linha estratégica de atuação em relação àquele cenário futuro que a gente quer desenhar para a cidade. Então, a gente tem
o desenvolvimento sustentável, né, a ideia de sustentabilidade como princípio, né, então o princípio da gestão democrática, o princípio da sustentabilidade. E a gente vai olhar os instrumentos para que a gente possa viabilizar essa cidade que nós queremos. Porque instrumento é como uma faca, né? A faca ela pode ser utilizada para cortar um queijo ou para matar uma pessoa. Então, depende de como você usa o instrumento, ele é bom ou ele é ruim. Então, a gente precisa definir qual é a cidade, qual é o horizonte que a gente quer, em função dos problemas que a gente conseguiu identificar hoje, para aplicar os instrumentos de maneira que ele dê o resultado previsto pelo grupo que está planejando. Então, os participantes, eles vão ser divididos em grupos, porque a gente tem uma comissão muito grande, né? Não sei quanto vai dar de número, vocês já fizeram essa conta? 680. Então, a gente vai ter aí um grupo bastante grande, então a gente precisa organizar essa discussão, e a melhor forma de organizar é dividir em grupos, e cada grupo debater subtemas para que a gente possa reunir no grupo grande e socializar essas informações. Então, o grupo constrói um cenário do quadro atual e depois um cenário do quadro desejado. O que nós queremos para Campinas daqui a 20 anos? Então, nós estamos fazendo um planejamento que se viabiliza, que se pretende a viabilização dessa nova ideia da cidade em 20 anos. O horizonte que nós estamos trabalhando de planejamento é 20 anos. Ao final, cada grupo apresenta, socializa as informações e as prioridades para que a gente identifique as percepções e registre consensos, conflitos, né? De repente, uma visão setorial da habitação conflita com uma visão de meio ambiente. Então, a gente precisa mapear esse conflito no território e decidir conjuntamente qual é a solução para esse conflito. Então, essa ferramenta nos ajuda a mapear essas diferentes vertentes. Então, qual é a ideia? A gente construir um cenário atual em cima de 5 eixos temáticos, né? O primeiro eixo temático é morar em Campinas. Então, a gente subdividiria a comissão para que a gente pense como é morar em Campinas, quais são os problemas da habitação em Campinas, priorizando 3 problemas, e é claro que a gente sabe que não tem só 3, tem outros, né? Tem muitos outros. Então, o esforço de priorizar é saber por onde a gente começa a atacar, não que os outros problemas não serão atacados, mas por onde a gente começa e por onde a gente prioriza atacar. Qual é o problema número 1, 2 e 3 que a administração enquanto gestão, porque assim, uma coisa que precisa ficar sempre claro é que fazer um plano urbanístico não é desenhar um plano. Desenhar um plano já é muito difícil. Vocês perceberam que montar um diagnóstico com a quantidade de informação que a gente precisa já é bastante complexo, né? E isso é um dos principais problemas que a gestão brasileira tem hoje, infelizmente. A gente tem informação e bancos de dados muito precários. E isso não é uma condição exclusiva de Campinas, é uma condição que existe na maioria das cidades brasileiras. Então, montar esse conjunto de informações para que a gente possa ter o diagnóstico, para que a gente possa relacionar essas informações e entender essa cidade, já é bastante complexo. Então, pensar nesses problemas, pensar nessas qualidades, né? Existem, por exemplo, áreas da cidade onde é bom morar, e aí a gente precisa preservar esses lugares onde é bom morar, né? Temos que pensar também nisso. E as potencialidades. E só para a gente esclarecer, então, o que nós estamos entendendo como desafio? Para cada problema, apontar um desafio com esse horizonte, né, de 20 anos. Claro que a gente também pode apontar desafios mais curtos. Desafios de curto prazo, são 5 anos, médio prazo 10 anos e longo prazo 20 anos. A gente pode também, em algum grupo, fazer essa estratégia de curto, médio e longo prazo. Aí, desafios. O que são desafios para nós? São expressões da vontade de criar uma nova realidade ou superar uma realidade indesejada. Então, por isso que ele está totalmente ligado ao problema, né? Ao problema identificado, você pensa um desafio para aquele problema. E é em cima desse... Qual é o caminho? Como a gente constrói isso? E isso é o processo de produção da proposta, que a gente vai construir conjuntamente. Ninguém tem fórmula pronta para nada, né? A gente tem experiências acumuladas de outros lugares que a gente pode refletir aqui na cidade e as experiências que vocês têm da cidade também. E aí, qualidades são atributos que gostaríamos de manter no presente e para as futuras gerações.
Então é importante pensar em manter essas qualidades, né? Potencialidades são aspectos que não são nem problemas e nem qualidades, mas oportunidades para criar uma realidade desejável ou incrementar uma qualidade. Então, uma potencialidade ela pode funcionar tanto para melhorar essa qualidade, ou ampliar ou incrementar, quanto para reverter um problema e ajudar a gente construir um desafio. Então, fazer esse exercício é um exercício que parece simples, mas não é nem um pouco simples. Então, por isso que a gente vai ter que ter muita dedicação de vocês, como grupo de trabalho, para que a gente possa tirar o máximo de proveito aí dessas ideias. Aí a gente tem um segundo tema, que é locomover-se em Campinas, com a mesma proposta metodológica. Um terceiro tema, que é a conservação ambiental, espaços públicos e o lazer em Campinas. Um quarto tema, que é a cultura e a preservação do patrimônio em Campinas, né? E aí, por que a gente, em geral, esse tema da cultura e da preservação do patrimônio, ele não costuma vir tão destacado no debate sobre lei de uso e ocupação do solo e sobre o plano diretor da cidade. Nós temos aqui no nosso grupo de trabalho e a prefeitura, a gente tem uma visão de que a cultura ela é o atributo que liga as coisas e o atributo que explica muitas vezes o território. E a cultura de cada lugar ela é diferente na cidade, né? A gente tem uma diversidade de povos, diversidade de culturas que a gente precisa também trazer para a legislação, né? E no caso, por exemplo, do patrimônio cultural, especificamente, existe um instrumento que é o tombamento, né? E o tombamento, quando você tomba um imóvel, você automaticamente interfere na lei de uso e ocupação do solo. E, em geral, essas legislações não estão concatenadas, né? Eu acabei de fazer um estudo do centro de São Paulo, por exemplo, que os tombamentos, né? O excesso de são mais de 1.000 bens e áreas envoltórias na área no centro de São Paulo, que ele inviabiliza, por exemplo, a operação urbana centro em São Paulo. Porque ele tem um controle de gabaritos e de venda de potencial e a operação urbana vai lá e tenta vender potencial que não é possível de vender porque o centro está quase todo tombado. Então, se você não leva em consideração a questão do patrimônio, a questão da pré-existência cultural, você também não consegue pensar uma cidade que a gente quer construir para o futuro. Então, esse elemento da cultura e da preservação ele vai aparecer também de maneira central no trabalho. E aí a gente tem um outro ponto, que é o desenvolvimento econômico da cidade, que a gente está entendendo. O desenvolvimento econômico é uma dimensão bastante ampla. Claro que todas essas dimensões se relacionam, elas não estão separadas, né? E a gente está entendendo como trabalho, produção, então a indústria, por exemplo, o meio rural, e comércio e serviços. Então, a gente gostaria de debater esses 5 temas com esse grupo, da maneira que seja o mais produtiva possível para a gente conseguir construir esse cenário atual e o cenário desejado. A gente também tem a enquete digital que vai ser colocada, ela também traz, de maneira bem mais simplificada do que isso, mas ela traz uma dimensão também de percepção da cidade e de um cenário desejado. Quando a gente tiver a tabulação das informações dessa enquete, a gente vai na segunda reunião trazer para esse grupo. A gente fez ontem uma atividade na PUC, que tinha uma definição temática um pouco diferente, porque lá a gente trabalhava com um grupo muito heterogêneo, desde estudantes de primeiro ano até pessoas que são pesquisadoras da área, entendem muito da legislação e vivem na cidade. Então a gente tinha um grupo muito heterogêneo, a gente fez perguntas menos precisas do que essas. Então, para cada grupo que a gente trabalha, a gente também tem um conjunto de perguntas que são mais direcionadas para a especificidade do grupo, né? Então, como a gente sabe que vocês participam de conselhos temáticos, vocês têm muito a contribuir no olhar específico de cada tema desse. E aí, no dia da reunião, no dia que nós vamos fazer a reunião, a gente organiza os subgrupos e divide da forma aí que vocês, como vocês acharem mais interessante. Então, seria essa a proposta metodológica da nossa primeira reunião.